Deus, começar o estudo aqui sobre escatologia e também Apocalipse. Olha que maravilha, né? Vamos estar uma primeira parte aqui falando sobre escatologia e depois que a gente retornar aqui do descanso, a gente vai falar sobre Apocalipse, amém? Os irmãos estão com a apostila aí, o número 1 aí tá. Vou estar lendo aqui, a gente vai estar comentando e saindo de dúvidas, os irmãos faz assim, um de cada vez, e a gente vai conversando aqui e junto aprendendo, né? Glória a Deus. A escatologia no contexto teológico, né? Teologia a gente sabe que tel é Deus e logia é estudo, né? Estudo sobre Deus, né? A palavra escatologia deriva de dois termos gregos, eschatos, último ou final, e logos, né? Estudo, tratado, discurso. Portanto, etimologicamente, escatologia é o estudo das últimas coisas. Esse termo, o estudo das últimas coisas, nós que estamos aqui, né? Sei que os irmãos vão estar vendo depois aí o vídeo, né? Participando junto com a gente. E os irmãos que quiserem participar aí depois também, pergunta no comentário, a gente vai estar respondendo. Mas os irmãos que estão aqui, já viram falar esse termo? O estudo das últimas coisas? Não? O Berugian não? O Berucauã não? Então, maravilha. Então, escatologia, quando a gente vê alguém dizer, é o estudo das últimas coisas, né? Ou o final, a gente pode falar assim também, né? E continuando, né? No contexto da teologia sistemática, a gente já estudou sobre teologia sistemática, né? Era a organização, né, das doutrinas. E o livro de Apocalipse e o assunto de escatologia, que a gente vai ver que toda a Bíblia, ela fala sobre escatologia. Louvado seja Deus, aleluia. Cuidado aí para encostar aí. Então, a escatologia, né? O estudo das coisas finais, toda a Bíblia, alguém fala assim, não, mas toda a Bíblia, você vai ler na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala das últimas coisas. Aí eu gosto de fazer pergunta, né? No livro de Gênesis, ali, que é o início, hein? Livro de Gênesis, pastor, então é o início. Vamos falar de um versículo ali, um assunto que fala de algo que é das últimas coisas que ia acontecer. Alguém sabe dizer para mim? Olha que essa é mamão com açúcar. Sabe? Mamão com açúcar? Mamão quando tiver docinho, você nem com açúcar. Então, fácil que é. Pode falar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Oh, maravilha! Meu Deus do céu! Perfeito. Quando Deus fala que da semente da mulher ia nascer aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Mas fala assim, mas isso é a última coisa? Sim, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele vai participar até o fim, que a gente fala que é o livro de Apocalipse, certo? Mas, então, é um assunto que é das últimas coisas. Olha que maravilhoso que é. Então, se a gente lê a Bíblia, né? Como a gente sempre fala aqui para os irmãos aqui, ó. Todo dia, lê de novo. Às vezes lê o mesmo capítulo da Bíblia, se for preciso, 10, 20, 30, 40 vezes. O Espírito de Deus, Espírito Santo, ele vai abrir os olhos do nosso entendimento e a gente vai começar a entender a palavra. Claro que na medida que a gente vai, por misericórdia de Deus, né, crescendo, isso é algo que vai ser sempre, né? Deus vai esclarecendo e fazendo a gente entender. Aleluia. E isso é maravilhoso. Então, o obreiro Cauã aqui falou, é um início ali de Gênesis que fala das últimas coisas, falando de Cristo, né? Aleluia. E a gente vai ver aqui nesse estudo, né, que até o
dia que a gente chegar no final dele, depois vier uma provinha abençoada, a gente vai falar da participação do nosso Jesus nas últimas coisas ali. A gente vai chegar lá ainda, né? A Bíblia chega a dizer assim para nós, que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Olha que maravilha. Continuando aqui. Dúvidas, levante a mão e pergunte, tá? Embora muitas vezes a escatologia seja associada exclusivamente, tá? Achou aí, pastor Ito? Não. Ó, você vai... Segundo parágrafo. Achei. Amém. Obrigado. Embora muitas vezes a escatologia seja associada exclusivamente ao fim do mundo e a eventos cataclísmicos. Um exemplo de eventos cataclísmicos: o dilúvio mexeu com toda a natureza. Um tsunami, né? Um terremoto, um vendaval grande aí que vem. Cataclísmico. Isso aí. Vem da palavra do que? Então, o significado dessa palavra é grego, né? É de eventos de grande porte. Aí trazendo para a natureza, o dilúvio, que a Bíblia já fala dele, né? A Bíblia fala no livro de Amós, se não fala aqui a minha memória, de terremoto. E a gente vê que toda a Bíblia fala de eventos desse porte. E na grande tribulação, que nós vamos chegar lá ainda, né? A gente vai... Então essa palavra significa mexer com a natureza. Eventos de grande porte, não dilúvio foi um desses. Que a terra, né? Morreu quase todos os seres viventes, menos da família de Noé, né? Claro que os peixes aquáticos não, mas muitos animais ali terrestres, né? Morreram e outros foram guardados na arca, inclusive aves, né? Os aquáticos não. Então, eventos de grande porte da natureza, né? E na grande tribulação vai acontecer coisas assim. E a gente vai falar sobre isso quando chegar lá, né? Ela trata do desfecho glorioso da história humana e do cosmos, sobre a soberania de Deus e a vitória consumada de Jesus. A escatologia costuma ser dividida em duas categorias principais. O Brejan, lê para mim aí, se possível em voz alta, escatologia individual. Trata dos eventos e verdades que dizem respeito ao indivíduo após a morte física, tais como o estado intermediário e a imortalidade da alma e o destino final das pessoas humanas. Amém? Todo mundo ouviu? Então, quando se fala da escatologia, dentro desse assunto, né? Aborda esse assunto. Porque todo ser humano, ele vai chegar um dia que ele vai morrer. É a primeira morte. E Hebreus 9, 27 fala que está ordenado, então a ordem vem de Deus, ao homem morrer uma vez e depois o juízo. E a gente sabe que os que partirem dessa terra aqui em Cristo Jesus vão passar com ele a eternidade. Nós vamos chegar nessa parte mais para frente, onde fala da parte que Jesus vai galardoar os salvos. Isso fala lá em Coríntios, né? Se a obra do tal for provada, e se houver perca é o detrimento, o dano, e perder a obra, mas o tal será salvo. Então pode acontecer da pessoa perder o galardão, que é um prêmio que vai vir a mais. A salvação está garantida. Então isso vai acontecer. E também há o outro lado que a gente vê lá que fala em Mateus 25, né? E Daniel 12, 2 fala que vão ressuscitar as pessoas, mas uns para a vergonha eterna e outros para a alegria eterna. Nós falamos primeiro dos que vão ser para a alegria eterna. Os que vão ser para a vergonha eterna, aqueles que vão passar pelo tribunal, pelo trono branco, que está lá em Apocalipse 20. Então vamos chegar lá também, com mais detalhes lá.
E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser condenado. E a condenação é por toda a eternidade. Não vai ter nesse tribunal branco, que é Apocalipse 20. Você vai ver ali 20, vai ler o 21 também, fala no livro do Apocalipse ali. Não vai ter perdão nesse dia. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. Então, a humanidade, toda ela, vai ter a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Isso desde lá que houve mundo, existiu ser mundo até hoje. Deus, o amor que Ele é, Ele dá a oportunidade para todos ouvir. E a pessoa escolher. A gente já estudou aqui já sobre algumas ideias de alguns aí que acham que a pessoa vai se reencarnar, uns diz que vão ficar no lugar. Não, isso não existe, isso não é bíblico. Ou a pessoa viva, ela confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, faz uma aliança com Cristo aqui, o confessa Ele todo dia na sua vida, isso através da luz da palavra, e se ele morrer, ele vai estar com Cristo pela eternidade. Ou ele nega a vida inteira. Vem, volta, fica parece ioiô, vai, volta. Só que uma dessas vai e volta, pode não dar tempo de se arrepender. E aí, vai passar a eternidade no sofrimento. Aí o povo, que parece que é muito bonzinho, né? Demais da conta, fala assim, mas Deus é amor. Deus vai mandar, Deus vai querer que a alma dele sofra na eternidade, lá no Hades. Mas não é que Deus quer mandar. A Bíblia fala em Mateus 25, o versículo 41, se eu não falo em minha memória, que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Não criou para o homem. Agora o homem, quando fala homem, fala mulher, vai escolher ir pela sua própria vontade. Então, a escatologia aqui, quando vem falar de eventos futuros, o que ela vem causar em mim? O que ela vem causar em quem vai ouvir essa pregação? Que nós temos que fazer essa pregação. Nós. Por isso que a gente está aqui hoje para aprender. A pessoa pensar, falar assim, nossa, até hoje eu não dei espaço na minha vida, na minha caminhada de vida, independente se estou hoje com 20 anos, 30, 40, 50, para Cristo hoje fazer morada em mim. Então, vai despertar nessa pessoa essa curiosidade. Onde que eu vou passar a eternidade? Com Deus ou no sofrimento eterno? Então, a pregação da escatologia, que é bíblica, não é inventada por algum pensador, alguém, vai causar isso na pessoa. Isso a Bíblia diz que vai acontecer. Agora, pastor Ito, escatologia geral, lê para nós aí, por favor. Trata dos eventos globais e universais que afetarão a humanidade e toda a criação no fim dos tempos, como a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o milênio e o estado eterno, novos céus e nova terra. Maravilha. Tudo isso aqui, escatologia geral, né? Isso vai acontecer. E quem estiver aqui nessa terra vai presenciar isso. E como sempre a gente às vezes aborda aqui num outro estudo, outros assuntos que a gente fala de teologia e vem nesse assunto, agora a gente vai falar isso com mais um pouco de clareza, né? A Igreja de Jesus, que não é uma placa de uma denominação cristã, não é isso? Mas a Igreja de Jesus são salvos em Cristo, que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esses vão ser arrebatados, louvado seja Deus. E quando acontecer o arrebatamento, que é no abrir e fechar de olhos, aqueles que morreram em Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, vão ressuscitar primeiro. E nós vamos encontrar com eles nos ares. Olha que maravilha.
Então vai ser algo tremendo isso aí. A igreja de Jesus não vai passar por esses acontecimentos aqui. Ah, o senhor prova isso? Sim, a gente vai aqui em cada aula aqui, vai estar pegando cada um desses assuntos, ó, entrando com mais clareza, lendo os versículos, para a gente entender. Amém? Continuando aqui, ó. A importância do estudo da escatologia. O estudo do fim dos tempos e o destino final não deve ser encarado como uma mera curiosidade especulativa ou busca por cronogramas proféticos. A verdadeira escatologia bíblica tem um propósito profundamente prático, pastoral e transformador na vida do crente da igreja. Por quê? Ela vai nos levar a pensar, meditar, ter cuidado, zelo, vigilância pela nossa vida espiritual. Porque a Bíblia fala que nós estamos numa constante preparação. O que fala lá em Pedro 2,15? Estais sempre preparados. Quando vos perguntarem a respeito da fé que nós pregamos, a gente poder responder. Fala para ela passar aqui. Cuidado, né? Tá chegando. Aí a gente é uma preparação que vamos ter, aleluia, para ali com o Senhor ali, com Deus ali. Então a gente entende isso pela palavra ali. Então, o estudo vai nos levar até esse entendimento da palavra aqui, ó. Continuando aqui, ó. Dentre os principais motivos, destacam a relevância desse estudo, podemos citar, né? Inspirar a esperança cristã em meio às tribulações, incertezas, sofrimentos do mundo presente. A esperança do retorno de Cristo, da vida eterna, renova a força do cristão e fortalece para perseverar até o fim. Quando a gente fala aqui de esperança, irmão Sabino, não é uma esperança que alguém fala assim, estou com esperança, chega amanhã, estou desanimado. Não, a esperança é crer, esperança é acreditar, esperança é você não ver, mas eu creio. É o que a fé é para nós. Que tudo que está dentro da Escritura Sagrada é divinamente inspirado pelo Espírito Santo, e o dia a dia, na caminhada com Jesus, no andar com Jesus, no estar com Jesus, no viver essa esperança, Cristo, o Espírito Santo, vai estar renovando todo dia na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, o estudo das coisas finais, que é a palavra escatologia, o Espírito de Deus vai fazer isso em nós. O segundo ponto aqui, ó, promover, todo mundo está vendo aí? A santificação e a vigilância. Amém? A certeza dos que, já vou pedir aqui para o obreiro Jean abrir para mim 1 João, e o obreiro Cauã vai abrir para mim Mateus 24, 42. Enquanto eu vou lendo aqui, por favor. A primeira epístola de João 3, vai ler do 2 e o 3. A certeza de que prestaremos conta a Deus, de que o Senhor voltará, encoraja uma vida de pureza, responsabilidade espiritual e constante prontidão. O que eu não vou, o pastor Ito e a pastora Silvia não vão responder isso não. 1 Pedro? Não, 1 João 3, 2 e 3. Prontidão, vou começar com a irmã Sabrina. O que é prontidão? Você entende? Prontidão, onde a pessoa já está pronta ali. Maravilha. Preparada. Maravilha. É isso. Quer acrescentar alguma coisa? Ou isso aí que ela falou está suficiente? Veja, prontidão? O que ela falou está perfeito, ou você quer acrescentar alguma coisa? Está em alerta, já está. Maravilha. Já se preparou ali. Isso mesmo. Pode ler. Primeira epístola de João 3, do versículo 2 e 3. Por favor. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A qualquer que nele tem esta esperança, purificai-se a si mesmo, como também Ele é puro. Olha que maravilha.
vai ainda se manifestar o que nós havemos de ser. E o que vai fazer a gente chegar até lá? A última parte do versículo que ele leu. A esperança, que é a fé, que é a certeza, que é o crer. Mas não é o crer natural. É a fé que a Bíblia fala que vem de Deus em nós. O Espírito Santo assim faz em nós, que é um dom gratuito de Deus, junto com a salvação. Vai fazer a gente se purificar todo dia para chegar nesse dia. Então a gente vai querer se purificar mais ainda, se santificar mais ainda, se separar mais ainda das coisas desse mundo, porque a gente vai ter esse dia glorioso, que a gente vai estar com o Senhor, e a gente vai ver Ele como Ele é. Quando o apóstolo Paulo fala, eu não lembro que aula que foi, a gente falou isso aqui, que a gente vê hoje como espelhos, mas não o espelho hoje que a gente vê certinho o rosto da gente, mas o espelho daquela época lá, que o povo usava, não é assim, obscuro, mas não era com a imagem perfeita. Então Paulo quis dar aquele exemplo lá. Assim, hoje nós vê como espelho, não vê com perfeição, mas um dia a gente vai ver por perfeição. A presença de Cristo, vamos estar lá, mas transformado, o nosso corpo, essa mente aqui, ó, humana, hoje, vai ser transformada, e essa lembrança que nós temos hoje aqui da esposa, filho, os irmãos e tudo mais, lá, a alegria de estar diante de Deus, de Cristo, uma mãe não vai nem reconhecer o filho, porque a mente nossa, ela vai ser transformada, diferente, Lucas 16, quando o rico e Lázaro, o Lázaro estava no seio de Abraão, que significa o céu, e o rico lá no Hades, que é o lugar de sofrimento. O rico lembrava de tudo que ele fez. Então Deus vai permitir quem não quiser aceitar Ele como Salvador e se purificar, como foi lido aí, a esperança, lembrar de toda a oportunidade que ele teve aqui nessa terra aqui, ó. Não por mal, mas porque ele perdeu de não querer estar com Ele e olhar para as coisas dessa terra aqui. Pode ler, por favor. Vigiai, pois, porque não sabeis que é a hora de vir o vosso Senhor. Amém? Vigiai, que não sabeis a hora que há de vir Do Senhor. Então, a ordem de Deus na palavra para nós hoje cristãos é vigiar. Vigiar com as coisas que o mundo, que é uma alegria, que a Bíblia fala de paixões. Paixão é uma coisa momentânea. Nada contra, os irmãos não me entendam mal, e quem vai estar vendo aí, a gente vê uns irmãos abençoados para louvar e fala, Jesus, eu estou apaixonado. Então vai ser momentâneo, não. Vai acabar rapidinho. Agora o amor não, o amor de Deus é duradouro. O amor de Deus permanece, né? E nada contra quem faz louvor assim, mas a Bíblia fala que paixão é algo momentâneo. O amor não, o amor de Deus ele permanece, porque a gente é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, né? Impulsionar a evangelização e as missões, todo mundo está vendo aí, né? Compreender a gravidade do juízo vindouro e a urgência do tempo estimula a igreja a anunciar o evangelho da salvação e todas as nações antes que venha o fim. Então, a pregação, nós hoje que estamos estudando, estamos seguindo tópico por tópico para a gente ter ideia, né? Pelo menos uma boa parte, se possível, uma grande parte do que é uma escatologia, e no segundo parte a gente vai falar sobre o Apocalipse aqui. O que ela vai causar em nós? Vai causar um despertamento. Eu vou ver familiares, que todos os irmãos aqui tem, quem vai estar vendo também, e eu vou ter a consciência que eu sou salvo hoje, as irmãs aqui salvas na pessoa de Jesus, e fala assim, Senhor, se o Senhor voltar agora, eu vou passar com o Senhor para a eternidade. Aí vou ver uma mãe, um pai, seja um filho, prima, tio, que seja, ou um vizinho, alguém que eu conheço, que não está salvo. Por quê? Porque ainda eu não preguei a palavra para ele.
Que ainda eu não me purifiquei mais, não me santifiquei mais, não busquei mais a Deus, para Deus me usar, ou nos usar, de eu chegar para Ele e falar, olha, vai chegar um acontecimento na terra que ninguém fala em jornal, em rádio, em nada. Que a igreja, que é a noiva, vai se encontrar com o noivo, vai ter um casamento glorioso. E ninguém fala isso. Porque eu não creio na palavra. E você, nós, aqui, os irmãos aí, vão ser esse porta-voz de Deus que vai levar essa mensagem. Isso vai ter, se a palavra, esse assunto aqui, ele tem que despertar isso, essa vontade da gente, o que fala lá em Mateus, lá, o que recebeste de graça dai. Eu estou recebendo de graça a salvação. A mensagem da palavra, que eu sei que salva, cura, liberta, transforma, pode mudar a vida da pessoa, eu vou querer só para mim? Está errado, eu estou sendo egoísta. Então a mensagem da palavra vai ter que causar. Eu estou numa sala de aula, igual um estuda, e eu vejo lá aquele monte de aluno, e eu vou orar para Deus, eu quero pregar o evangelho do Senhor para cada um deles. Deus vai preparar uma oportunidade, seja um por um, pegar 4 um dia falar, mas um dia ele vai chegar no final do ano e falar assim, Senhor, eu pude falar da tua palavra para todos aqui, no serviço, na rua da nossa casa, com os familiares. Quando fala aí ali de purificar a si mesmo, primeiro epístolo de João 3, versículo 2 e 3, fala de vida cristã, fala de testemunho, de conduta, que as pessoas, pastor, tem que ver em nós, que eu vou pregar, mas disse, olha, eu já vi fulano que diz que é crente, outro diz que mas a vida do senhor, a vida do jovem, a vida das duas irmãs aqui, tão diferente. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida. A pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo, vai te dar ouvido. Aí você prega, você lança a semente e Deus vai fazer a obra. Mas o purificar a si mesmo, quando fala da esperança, é da certeza que Jesus pode vir agora. Se Jesus vier agora, né, pra gente aqui, que é casal, a pastora está trabalhando, a esposa do pastor Ito, a gente andar bem, andar em comunhão, falando na mesma língua, né? Como a gente fala aqui, parece até coisa de dar risada, né? Nunca dormi um com um biquinho com o outro. Oh, me perdoa. Mas aí a pessoa fala assim, mas fui eu que fiz, mas eu quero estar com Jesus para a eternidade. Então me perdoa. Sabe, nunca deixar isso para amanhã. É na hora. Conversar, olhar nos olhos, né? E sabe, se isso é purificar a si mesmo. É a certeza, esperança e certeza de algo real. Cristo, ele é presente com a gente. E ele vai cada vez mais mostrar-se, a Bíblia fala, forte, cuja aqueles o coração é totalmente dele. Isso está em Crônicas. Então isso depende de cada um de nós. E eu falar, Jesus, se mostra na minha vida. Ele vai se mostrar. Dando vitória, abençoando, fazendo, com bastante tribulação também, ô glória. Bastante luta, mas vai passar junto com a gente. Né, pastor? Para a gente querer se purificar, né, para a glória de Deus, as coisas vão vir contrárias para querer fazer a gente não se purificar, não se parecer mais com Jesus. Então, mas o Senhor vai estar com a gente dando vitória. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Fornecer conforto diante da morte. A doutrina da ressurreição dos mortos traz consolo inabalável aos cristãos diante da perda de entes queridos. Pois a morte não tem a última palavra. A gente, pastora Silvia, lê para mim aqui 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, por favor. Vou ler de novo aqui, irmãos, que isso aqui é muito sério. Ó, fornecer conforto diante da morte. A doutrina da ressurreição dos mortos traz consolo inabalável aos cristãos diante da perda de entes queridos, pois a morte não tem a última palavra. O que quer dizer aí, meus irmãos? A morte, por mais que a gente saiba, né, que aquela pessoa
partiu com Jesus, a gente vai sentir a falta da pessoa. Mas o conforto aí, que a gente vai ter, é de saber que aquela pessoa, ela partiu daqui para estar com Jesus para a eternidade, que é o alvo nosso, tem que ser o alvo nosso, todo dia. Passar a eternidade com Jesus. Pode ler. Capítulo 4, no versículo 13 em diante, por favor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que vós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre juntos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Amém. A gente vê, irmãos, eu não estou falando mal de ninguém. Eu não tenho costume aqui de citar nome de denominação evangélica nenhuma, nem nome de alguém. Pessoas que morrem um parente. Ah, mas pastor, a sua mãe é viva, sim, meu pai é vivo, sim. E seus irmãos são vivos, sim. Então, eu não tive essa experiência de ter uma perca assim, mas meus irmãos, a Bíblia é bem clara. Se a pessoa, meu pai, minha mãe, ou dos irmãos, servem a Deus e partem dessa terra aqui, servindo a Deus, servindo o Senhor, a gente vai sentir, irmãos, com certeza. Mas nós vamos ser consolados por Deus, igual a pastora leu, porque eles vão passar, eles vão estar já com o Senhor, vão passar a eternidade com Cristo, com a gente que quer também isso. E aí ele fala, ó, quando acontecer, né, o arrebatamento da igreja, eles vão ressuscitar primeiro e a gente vai se encontrar com eles. Então, meus irmãos, por mais que alguns levem alguns meses, ou um pouquinho mais, né, um pouquinho menos, o Espírito Santo vai consolar a gente. Agora a gente vê, vou falar felizmente, também a gente fala infelizmente, pessoas que passam 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos e continuam chorando. Isso está errado, irmãos. Essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não nasceu de novo, em que sentido? De ter a alegria do Espírito Santo na vida dela. Né? Porque por mais difícil que seja, irmãos, o Espírito Santo vai consolar ela. A esperança que a gente falou aqui no início, que é certeza, Deus vai renovar nela. E vai doer sim, com certeza. Mas ela vai passar depois de um período e falar assim, nossa, meu irmão, minha irmã, e que seja pai, mãe, e vice-versa, independente do grau parentesco, está com o Senhor. E eu tenho que continuar na caminhada para encontrar com Ele. Sabe? Aquilo não vai ser vai criar uma depressão nela, um tal de síndrome de pânico e coisa assim, que ela vai ficar, eu não posso lembrar da data, tem que dar vontade de morrer. Não nasceu de novo. Eu estou triste porque nesse mês agora nós estamos em agosto, né? De agosto, morreu um parente meu, eu sinto, choro, e a Bíblia fala assim, que é para nós trazer a memória. O que nos dá? O que nos dá? Alegria, esperança. Não é assim que fala a Bíblia? Alegria, esperança, está no mesmo sentido. Então, como que eu vou ficar lembrando de algo que me dá tristeza? Aí a Bíblia fala, as coisas delas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é fé, irmãos.
Isso é esperança. Que o Espírito Santo de Deus, todo dia, vai operar isso em nós. Pessoas que estão assim até hoje, pastor Heitor, não nasceram de novo. Ah, mas estão dentro da igreja, não conhecem Jesus. Já passa 10 anos, 5 anos, 15 anos, chega no mês que um ente querido morreu, chora, descabela. Ah, eu tenho que morrer junto também. Não, irmão. Infelizmente, irmão, se aquele ente querido morreu e não aceitou Jesus, não está com Cristo. Mas eu tenho que entender que eu tenho que estar com Jesus por alegria, por amor, para mim estar com Ele. Aquele lá já passou. Teve a oportunidade dele. Qual dela? É porque a esperança de Deus na minha vida vai me renovar todo dia a buscar Deus assim. Então, a gente vê. Aí o que ela leu no último versículo? Consolai-vos uns aos outros. Mas com a esperança de Deus que nós temos que ter. Amém? Amém. Até aqui alguma pergunta? Pergunta? Então tá bom. Fique à vontade. As escolas de interpretação apocalíptica. Sabrina, lê para mim aí. Preterismo, por favor. A palavra preterismo vem do latim, praeter, passado. Esta corrente hermenêutica sustenta que a maioria ou a totalidade das profecias e eventos escritos no Apocalipse já se cumpriu no primeiro século da era cristã, na época do próprio autor João. Então, onde a irmã Sabrina leu, esse povo que vai nessa visão, que tem esse nome mesmo, preterismo, acha que isso tudo já aconteceu, e não é verdade. Em 70 depois de Cristo, quando houve a invasão, não é isso na história, não é. O Pedro Calma, lê para mim aí, preterismo parcial. Defende que a maioria do livro se cumpriu no primeiro século, mas ainda aguarda a segunda vinda física de Cristo, a ressurreição e o juízo no futuro. É outra linha de pensamento que a gente vai ver na caminhada nossa, gente com muitas ideias, com muito achismo. Não, eu acho que é assim que vai ser. E está cheio de gente assim. Mas a gente sabe que o foco nosso, pastor, é o que está dentro da palavra. Falou, não está, então é um pensamento seu, não é o de Deus, não. Pergunta? Pastor, lê para mim. Preterismo completo ou radical? Considera que todas as profecias, inclusive a segunda vinda e a ressurreição, já se cumpriram simbolicamente em 70 anos. Depois de Cristo. Posição rejeitada pela teologia ortodoxa. Porque eles acreditam que tudo já aconteceu. E na verdade não aconteceu. E o arrebatamento aconteceu ainda. Como é que já aconteceu? Então, é linha de pensamento que, infelizmente, pessoas que estão no meio nosso, a gente está congregando, vai por essa ideia. Por falta de ler a Bíblia. De examinar a Bíblia, como a gente sempre fala para os irmãos aqui. E fala até demais, né? Jesus amado. Pastora, lê para mim aí o historicismo, por favor. A escola historicista enxerga o Apocalipse como um panorama profético contínuo de toda a história da igreja, desde os dias de João até o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Pode continuar? Por favor. Nessa visão, símbolos, selos, trombetas e taças do Apocalipse representam acontecimentos, épocas, impérios e figuras históricas específicas ao longo dos séculos, como a queda do Império Romano, as invasões bárbaras, o surgimento do papado, isso? Isso. E a reforma protestante e o avanço do secularismo. Essa interpretação foi muito popular entre os
reformadores, protestantes dos séculos, agora eu não sei, século XVI e século XVII. mas perdeu força na teologia acadêmica contemporânea devido à dificuldade de alinhar consensualmente os símbolos e eventos históricos específicos. Então, é outra linha de pensamento que acredita que aconteceu desse jeito, né? Alguém fala assim, mas qual que é o correto? A minha pergunta, né, pastor? É o que a gente falou aqui no início aqui. A gente vai entrar primeiro nessa parte aqui que tem que ter sido falado, para a gente chegar depois pegando na Bíblia e a gente vai falar de cada evento. Vamos chegar no 7 selo ainda, nas 7 taças da ira de Deus, vamos chegar nos 7 selos, sabe? No milênio, e a gente vai entender. Qual é o significado de Apocalipse? Revelação. A gente vai entender isso com clareza, certo? E a gente está entrando primeiro nessa parte aqui que é necessária, né? Futurismo. Sustenta que a maior parte do livro do Apocalipse, especialmente a parte do capítulo 4 até o 22, refere-se a eventos que ainda se cumprirão no futuro, no período imediatamente anterior e posterior à segunda vinda. Nessa abordagem, profecias como a grande tribulação, o aparecimento do anticristo, a efusão de taça da ira, o milênio, o juízo final, são entendidos como acontecimentos literais e futuros da história humana. O futurismo é uma das abordagens mais populares na igreja evangélica atual, sendo adotado tanto por pré-milenistas, que é outra linha de pensamento históricos, quanto por pré-milenistas dispensionalistas. Então, os pré-milenistas aqui e os pré-milenistas dispensionalistas é outra linha de pensamento, né? Quando fala aqui futurismo, é pessoas que tem uma outra linha de pensamento. Se a gente for ver dentro da palavra, a gente vai ver que se aproxima mais perto do que a Bíblia fala. Nós vamos chegar nessa parte ainda, tá? E explicar isso aí pausadamente. E tem aqui também o idealismo, né? Também conhecido como interpretação alegórica, espiritual, compreende o Apocalipse não como um cronograma de eventos históricos, passado e futuro, mas como um drama simbólico de grandes verdades, princípios espirituais do reino de Deus. E nessa perspectiva, os símbolos e visões retratam o conflito perpétuo entre o bem e o mal, entre a igreja e o mundo, entre Deus e Satanás, presente em toda a era da história humana. O livro não prediria eventos específicos da história, mas ofereceria conforto, consolo, princípios éticos, teológicos, válidos para os cristãos de qualquer época histórica, assegurando que Deus vencerá o mal no final, né? É outra linha de pensamento aqui. Aqui, não precisa eu ler, aqui tem um gráfico aqui, que eu vou deixar para vocês lerem, que é dessas linhas de pensamento aqui. Aí tem uns títulos aqui e vai falando, né? A gente vai agora passar aqui para uma parte aqui, que a gente vai estar comentando isso depois com mais detalhes, né? Eventos escatológicos fundamentais, né? Segunda vinda de Cristo. Pergunta, vou começar com a irmã Sabrina. Oh, maravilha. Qual que foi a primeira vinda de Cristo? Você vai responder primeiro. Quando ele foi gerado? Sim, perfeito. Quando ele esteve aqui na Terra. Sim. Veio como homem, certinho. Então, essa foi a primeira vinda de Cristo. Qual vai ser a segunda vinda de Cristo? Não. Pastor Ito, O que o Paulo falou? vai ser quando para buscar a igreja? Não. Qual foi a segunda? Qual vai ser a segunda vinda de Cristo? Primeira falou. Quando ele esteve aqui como homem, morreu até a morte de cruz. Qual vai ser a segunda? Qual vai ser a segunda? Vai pensando aí, pastora Silvia. Tô pensando também. Ô Jean, qual vai ser a segunda vinda de Cristo? Ele vai vir de novo. Então, mas isso eu sei, mas quando? Não, ele vai vir de novo. Você sabe quando? Isso eu quero saber, eu quero que você dê o detalhe. Quando? Como que vai ser? Ela deu o detalhe da primeira, perfeito. Da segunda. Eu não sei, quando buscar a igreja, no Não, tratamento. não é essa parte. Estão lembrando? Não. Não?
segunda vinda de Cristo vai ser quando Jesus vier pela segunda vez. Mas não agora como homem, mas tendo a natureza de Deus. E morreu até a morte de cruz, como um cordeiro mudo, a Bíblia fala, né? Se deu como sacrifício por nós. E hoje, ao passo que a gente crê nele e as pessoas aceitam ele, são chamados de filho e filha de Deus. Segunda vinda ele vai ver como rei, em glória dessa terra aqui, para pelejar pelo povo de Israel. E a igreja, que nós estamos incluídos aqui, muitos irmãos aí na face dessa terra, vão vir junto. A igreja que foi arrebatada, o que ele falou, eu entendi o que ele quis dizer, só que Jesus não veio, ele ficou esperando, entendeu? O Espírito Santo vai levar a igreja para encontrar com ele nos ares. Aí quando ele vier, aqui ó, novamente pôr os pés aqui, que vai ter o local certo, que a gente vai dar detalhes disso, vai vir para pelejar pelo povo de Israel. Isso é a segunda vinda dele. Isso ainda não ocorreu. Aquelas linhas de pensamento que a gente falou, acredito que isso já aconteceu, mas não aconteceu. Isso vai acontecer ainda. Amém? Só que a gente vai entrar nesse assunto com detalhes. Isso fica bem claro para os irmãos aí. Amém? Tem um textinho aqui com os versículos aqui. Leiam em casa. Ressurreição dos mortos. Obreiro Jean. Por que vai ter ressurreição dos mortos? Por que vai ter? Vai ter que ter um motivo. Por que vai ter? Porque nascemos de novo. Não. Presta atenção. Ressurreição de quem morreu. Não é nós que estamos vivos. Por que vai ter a ressurreição dos mortos? Eles morreram em Cristo. Então, mas para quê? Qual o propósito deles, da ressurreição deles? Para eles subir para a glória de Jesus. E o que mais? Pastor Ito? Todos os mortos. Ressurreição dos mortos. Aqui está falando todos. Para que vai ter a ressurreição dos mortos? Para os que serem salvos e com Deus, e os que morreram com Deus serem salvos, Sim. e os que morreram fora de Deus serem julgados. Sim, para isso. Aqui no textinho aqui, Daniel 12:2, fala isso. Uns vão ressuscitar para a vergonha eterna e outros para a alegria eterna. Isso a gente vai chegar depois, ler isso de novo e vou falar com mais específico. Vou falar. Posso fazer uma pergunta fora do assunto? Pode falar. Ou você quer responder depois? Não, pode falar. Qual que é o significado quando eles falam que a terra vai ser destruída e a nova Jerusalém vai descer? Então, vamos chegar lá. Eu vou te responder. Tá no assunto, não tá fora do assunto não. Juízo final. Pastora Silvia, por que fala juízo final? A última oportunidade, velho. Não a oportunidade, mas seria o tipo. A palavra já fala, né? Juízo final. Mas vai ser aquele grande dia que a gente fala. Talvez muitos estão no meio de nós não acreditam. Né? Está no meio nosso, ouve falar, é pregado. Mas o juízo final é o momento, né, que Deus vai justificar as nossas causas e também condenar. Não sei se está certo. Então, juízo final. É o que ela falou numa parte. A Apocalipse 20, ali, vai ter o trono branco de Deus. A Bíblia fala que os mortos vão estar ali, fala até do inferno, vão ser julgados ali pela palavra. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser condenado. Por isso que fala juízo final. Ali. A igreja de Jesus arrebatada, a Bíblia fala, isso a gente vai depois ler as passagens, falar isso com mais clareza ainda,
ela vai julgar até os anjos pela palavra. Então a igreja não vai passar pelo juízo final para a condenação, mas ela vai passar ali presenciando esse evento ali. Deu para ficar claro? Não. Então, a igreja não vai ser julgada no juízo final. Ela, pelo contrário, ela vai passar o juízo final estando presente, mas até mesmo para julgar os anjos. Claro, os anjos que a gente estudou aqui, os caídos, né? Pela palavra, para condenação. Porque quando a gente chegar nessa parte lá, a Bíblia diz que o diabo, que é o anticristo, que é o inimigo nosso, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é o sofrimento eterno. E aqueles que não estiver escrito o nome no livro da vida, isso está dizendo de gente, vão ser lançados lá. Então vai ter a oportunidade hoje, após o arrebatamento da igreja, vai ter uma outra oportunidade na grande tribulação, que vai ser muito difícil, mas vai ter, e nós vamos chegar nessa parte lá em detalhes, tá? Que alguns vão se salvar. Ah, mas qual o número que vai se salvar? A Bíblia não fala. Então, mas vai acontecer vários eventos. Lembra que a gente falamos aqui agora há pouco sobre eventos cataclísmicos? Vai acontecer coisa na natureza e na nossa vida, que até hoje não aconteceu. E a Bíblia diz que quem estiver aqui, pastor Ito, a olho nu vai ver as coisas. Tanto que a gente não vê hoje, só se Deus der uma visão para a gente, os anjos de Deus, como os anjos do inimigo. Vai acontecer coisas assim, ó, que quem estiver aqui vai chamar a atenção. Só que vai ter essa oportunidade, certo? Então isso vai acontecer. Vamos agora aqui, ó, juízo final, né? Novos céus e nova terra, obreiro, calma. Fala para mim. Ó, não esqueçam de ler o textinho aqui e os versículos, né? Vocês têm a apostila na mão. Leia em casa. Pode falar. Novos céus e nova terra. Que será a Nova Jerusalém aqui na Terra? Sim. O que mais? Só isso tudo. Tá. Isso aí não está errado não, tá certo. Então, quando fala novos céus e nova terra, tem o céu hoje. Amém? Amém? Tem o céu hoje, certo? A gente vai ler depois disso com mais detalhes. Vai ler não só esses versículos que estão aqui, mas outros. Aqui está 2 Pedro 3,13, Apocalipse 21, Apocalipse 21, 3 e 4. Que aonde o adversário nosso passou e esteve, vai ser uma purificação com fogo onde ele passou. E por isso que vai ser novos céus e nova terra. Tudo que teve ali, parte dele ali que ele manchou, porque ele optou pelo erro, pela maldade, pelo pecado, vai ser purificado. E a gente vai falar sobre isso. Isso é bíblico? Com certeza, está na Bíblia isso aí. Por isso que fala novos céus e nova terra. Amém? Estou dando aqui só uma pincelada por cima. A gente vai falar isso aí. É isso aí. A gente vai ver aqui, ó. Pra gente daqui a pouco tá encerrando essa. Essa é uma introdução de escatologia, tá? Nós vamos adentrar mais profundo aí. Posição das correntes de arrebatamento no pré-milenismo dispensionalista. Todo mundo achou aí? Sim. Então, primeiro, dentro da teologia pré-milenista dispensionalista, existe um debate específico acerca do momento exato em que ocorrerá. Onde você leu agora foi 1 Tessalonicenses 3, né? 4. Você leu do 12 ao 17 ou 18. Ah, tá. Você já leu, já. Obrigado. Em relação ao período dos 7 anos da grande tribulação. Então, aqui algumas linhas de pensamento de até pessoas que estão no nosso meio cristão, que acreditam, um fala que vai ser antes, um vai ser depois. Eu
estou só citando aqui porque quando a gente entrar e começar a ler dentro da Bíblia, vocês vão ver que dentro da Bíblia vai diferenciar do que eles acreditam aqui. Só que, se vocês não viram ainda ninguém falar, vocês vão encontrar alguém, os irmãos que vão estar vendo o vídeo gravado aí, que já dizem, irmã Sabrina, que nós hoje já estamos vivendo a grande tribulação. Então, só para a gente ter uma pequena ideia do pensamento que como está errado. Se nós estivéssemos hoje é dia 10? 10, né? Então, são 20 e 26. Vivendo a grande tribulação, o Espírito Santo não está mais aqui. Certo? Por quê? Porque a Bíblia fala assim que aquele que o detém, aquele que detém quem? O inimigo, é o Espírito Santo. Ele não está mais aqui. Então a igreja já teria sido arrebatada. Então se eles acreditam que nós estamos vivendo a grande tribulação, eles ficaram também. E nós também juntos, misericórdia. Então você vê que o pensamento é errado. E a forma de ler e interpretar é errada. Então Deus tem misericórdia de nós ficamos também. Jesus, amado. Então a igreja não foi arrebatada aí. Então, a primeira coisa que quebra a ideia deles é isso aí. Pode falar, pastor. Não, é que tem alguém que fala também que não é a grande tribulação. Mas tem alguns que falam que a gente já está nos princípios das dores, né? Não, até os princípios da dor, dependendo, sim. Porque a gente vai pegar o mundo indo para o caos, né? Só que, o que acontece? Em Tessalonicenses fala assim, ó. Quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Isso aí ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Pensa só. Pô, uma paz e segurança. Tudo correndo bem. Criminalidade, bandidagem, tudo seguro, tudo controlado. Todo mundo quer isso. Mas quem não quer? Aí a Bíblia fala, haverá repentina destruição. Então, para isso vir acontecer, vai estar no período da grande tribulação. Não agora. E nós vamos ler isso aí, ó, selo por selo, taça da ira de Deus, uma por uma, e nós vamos entender isso aí. Depois eu vou ver vocês dando aula aqui, vai ser uma bênção. Não que a prova vai ser para dar aula, não. Só estou dando um exemplo. Vocês vão estar pregando para as pessoas aí, ó, e os irmãos aí, e vai ser uma bênção de Deus. Então, continuando aqui, ó, o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início do período das 7 anos da grande tribulação. Argumentos principais. A igreja é prometida a livramento da ira vindoura de Deus. Aí tem uns versículos aqui, né? 1 Tessalonicenses 1, 10, quando eu falo 1, 10, 1 é o capítulo e o 10 é o versículo. Capítulo 5, depois versículo 9, Apocalipse 3, 10. Além disso, a palavra igreja não aparece no capítulo 4. Nós vamos chegar lá e vamos ler. A palavra igreja aparece no capítulo 1 de Apocalipse. A palavra igrejas aparece no capítulo 2 de Apocalipse. E a palavra igrejas aparece no capítulo 3 de Apocalipse. No capítulo 4 não aparece. Então, acredita-se que nesse período, aqui Jesus falou, nem os anjos do céu, nem ele sabe o dia e a hora, só o Pai. Vai acontecer o arrebatamento. Quando vai ser? A gente não sabe. Por isso que a gente falou sobre, foi até você que respondeu, prontidão, né? Lembra? O que é prontidão? Está pronto. Estar, em outras palavras, preparado. E esse estar preparado, né, é todo dia. Né? Para esse dia maravilhoso. Né? Então, nesse intervalo aqui, nesse tempo que não fala da igreja, fala de igreja, sobre que dá a entender que vai acontecer o arrebatamento. porque a igreja foi arrebatada. Que vai acontecer. Que a gente vai chegar lá, vai ler. Isso aí. A gente vai ler. Então, os pré-tribulacionismo acreditam assim. E não estão errados. Sugerindo que a igreja já foi removida da terra antes do juízo da trombeta, das taças não sejam derramadas. Né? Cronologia, arrebatamento secreto. Ninguém vai ver. Vai ser retirado. Abrir e fechar de olhos, então é muito rápido. Ninguém vai ver o arrebatamento. É invisível. Para o mundo. Depois vem 7 anos de tribulação, segunda vinda,
A segunda vinda é visível. Todo mundo que estiver aqui vai ver Jesus vindo. Olha que negócio tremendo. A gente vai vir junto com ele, né? Não quer ver, não. A gente quer vir junto com ele. Visão visível de Cristo, como a igreja milênio. Olha para mim, mid-tribulacionismo, por favor. Mid-tribulacionismo ensina que a igreja passará pela primeira metade, 3 anos e meio, da grande tribulação e será arrebatada no meio do período de 7 anos, antes do arrebatamento da ira irrestrita de Deus, a grande tribulação propriamente dita. Pode ler argumentos principais aí. Argumentos associa ao arrebatamento à última trombeta, 1 Coríntios 15, 52, ou a 7ª trombeta do Apocalipse, 11, 15. Essa visão deles, a gente vai ver dentro da Bíblia, vai ler se é certo ou errado. Pastor Ítalo, lê para mim aí, pós-tribulacionismo, por favor. Após tribulacionismo, sustenta que a igreja passará por todo o período de 7 anos da grande tribulação, sendo preservada espiritualmente por Deus, em meio às aflições, e será arrebatada no final da tribulação, simultaneamente com a segunda vinda visível de Cristo à Terra. Pode ler. Argumentos principais. Enfatiza a unidade da segunda vinda de Cristo como um único evento público e glorioso. Mateus 24, 29 e 31. A igreja sempre enfrentou perseguições e tribulações ao longo da história, e a purificação dos santos através do sofrimento é um tema recorrente no Novo Testamento. Pode ler. Cronologia, 7 anos de tribulação com a igreja na terra, arrebatamento e segunda vinda visível no mesmo evento milênio. Então, a gente vai ver dentro da Bíblia, né? Isso na próxima aula sobre escatologia, né? A gente vai dar uma parada agora e 5 minutos voltar para reiniciar, falar sobre Apocalipse, que do jeito que essa visão aqui não é o correto, mas a gente vai mostrar dentro da Bíblia. E vai lembrar de novo essa visão aqui e falar, ó, é assim que vai ser. Desse jeito que vai ser. Amém? Então a gente vai encerrar aqui essa parte agora e daqui a pouco a gente reinicia de novo, tá?